Graça e paz, minha amiga, meu amigo que acompanha essa nossa meditação diária sobre a Palavra de Deus. Hoje a liturgia nos apresenta sempre o Evangelho de Lucas, mas hoje no capítulo 6, porque a gente celebra uma festa muito especial, a festa de dois apóstolos, o apóstolo Judas Tadeu e o apóstolo Simão. Aliás, na ordem se diz São Simão e São Judas, mas de fato, São Judas Tadeu é muito mais conhecido e venerado entre nós. Como é que o Evangelho nos apresenta esses dois discípulos? Eles vêm apresentados no momento da sua escolha. E é interessante que Lucas diz que Jesus passou a noite inteira em oração antes de escolher os seus discípulos, que os chamará de agora em diante de apóstolos. Dentre os discípulos, escolheu estes apóstolos, de acordo com Marcos, no capítulo 3, para ficarem mais perto dele, para viverem com ele, para que ele os ensinasse. Mas já a palavra apóstolo significa enviado. O verbo apostolein significa enviar. Você nota que quando você escreve uma carta, a gente fala da caixa postal. Esse postal vem do verbo apostolein em grego, que significa enviar. Em muitas línguas, a palavra correio diz poste, justamente para fazer eco a essa palavra grega que significa enviar, envio. Portanto, quando a gente diz que a igreja é apostólica, a gente está dizendo que a igreja é missionária. Nós não apenas estamos falando daqueles 12 que foram escolhidos, mas nós estamos falando de cada um e cada um de nós que recebe ainda hoje, pela graça do batismo, estamos no mês de outubro, mês missionário, a graça de ser enviados em missão. Mas veja só que Jesus, para escolher esses 12 que ele vai enviar em missão, ele passou a noite em oração, ou seja, passou a noite em comunhão com o seu Pai. E quando a gente diz que a igreja é apostólica, a gente deve lembrar disso, ela nasce da comunhão de Jesus com o Pai, que na hora de escolher os 12, passou a noite inteira em oração. Isso significa dizer que a apostolicidade da igreja está resguardada pela oração de Jesus. Na hora da sua escolha, mas não somente. Jesus escolheu, mas também acompanhou seus discípulos. Por exemplo, na última ceia, Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, Satanás queria passar a tua alma na peneira, mas eu rezei por ti. E tu, uma vez fortalecido, convertido, fortalece os teus irmãos na fé. Ou seja, Jesus acompanhou sempre os seus discípulos com a sua oração. No último momento, Jesus pedia ao Pai justamente para que eles fossem uma coisa só com ele e o Pai. Como ele e o Pai eram um só, que a igreja, que os seus apóstolos fossem também um só entre si e com ele, Jesus e o seu Pai. Falar, portanto, da apostolicidade da igreja, celebrar esses dois apóstolos, é celebrar a igreja que é comunhão. Comunhão que se alimenta na oração. Mas olha que coisa bonita, Jesus, antes de escolher os seus apóstolos, aqueles que ele iria enviar, ele passou uma noite em oração. Escolher significa eleger. Você está notando, né, que no próximo mês de novembro você vai escolher não 12 pessoas, mas você vai escolher 3, né? Um para ficar à frente do município, 2, o prefeito e o vice, um que você vai indicar para a Câmara dos Vereadores. Que tal você também pensar que essas pessoas que você vai escolher, você deve escolher num clima de fé, num clima de oração, num clima de recolhimento? Que tal você também pensar que esses que você vai escolher, você não pode abandonar, mas você deve acompanhar. E acompanhar significa continuar indicando, continuar exigindo, continuar fiscalizando. E aí a gente vê que celebrar a fé passa por dentro da nossa vida com implicações muito concretas. Porque nós somos enviados, apóstolos, para sermos sal da terra e luz do mundo, em todas as dimensões da nossa vida, em todas as dimensões da nossa existência. Interessante que hoje Lucas dá a lista dos 12 que foram escolhidos. Fala de Pedro, não é o primeiro, que o nome é Simão, e o nome é transformado, modificado para simbolizar a missão que ele estava assumindo. Mas entre eles tinha gente de um temperamento muito duro, não é? Os irmãos, por exemplo, João e Tiago. Havia entre os discípulos um apelido para eles eram chamados de Boanerges, que significa filhos do trovão. Quando eles passaram por um povoado de samaritanos que não quiseram dar hospedagem para Jesus e para eles pediram a Jesus: será que não devemos mandar vir uma
uma chuva de fogo do céu, era gente de temperamento forte. Nesse grupo de Jesus tinha, por exemplo, Simão, que nós festejamos hoje, que ele pertencia a um grupo revolucionário que era contra a presença dos romanos, os zelotas, por isso Simão o zelota. Mas tinha também no grupo deles Mateus, que era um colaboracionista do poder romano, ele cobrava imposto. Olha, quanta gente diferente que Jesus chamou para fazer parte do grupo. Jesus escolheu pessoas diferentes no caráter, na ideologia, nas posições sociais. Chamou também até gente que no fim de tudo traiu. Pedro negou e Judas no final de contas traiu. Ou seja, por mais que a gente reze, também a gente deve aprender que as escolhas nossas não são absolutas. A gente pode também falhar e aqueles que nós escolhemos podem também falhar, não são super-homens, são seres humanos. Isso hoje, celebrando essa festa de São Judas Tadeu e São Simão, a gente deve lembrar que a igreja é feita de pessoas humanas. Aí a beleza de a gente ter visto que Jesus os escolheu num clima de oração, e aquilo que eu lembrei, até a Pedro, ele disse que rezaria por ele, e na última ceia reza por todos os seus discípulos. A igreja só pode continuar sendo isso que ela é, católica, apostólica, una, se nós estivermos sempre todos unidos na oração, reconhecendo as nossas fragilidades, nos ajudando mutuamente. Hoje, rezemos pela nossa igreja, rezemos por cada um de nós que faz parte dessa igreja. Nosso fundamento são os apóstolos. Nós fazemos parte dessa edificação de Deus, que é a igreja, para cada uma e cada um de nós se tornar uma habitação de Deus, uma morada de Deus no meio desse mundo. E que nós consigamos ser esse sinal positivo no mundo, acolhendo também as fragilidades que nós temos, e como Jesus lembrou a Pedro, tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. A conversão é perene, a conversão é contínua na nossa vida. O fato de termos recebido um chamado de Deus não é uma garantia de que conseguiremos sempre corresponder à vocação. Então rezemos para que sejamos fortes e que, se caiamos, saibamos nos reerguer. Minha amiga, meu amigo, se você acompanhou até aqui esse vídeo, muito obrigado. Eu digo, deixa aí o seu ok, o seu gostei, o seu like. Se você está inscrito nesse canal, muito obrigado, e convida mais alguém. Se você ainda não está inscrito, se quiser nos dar a alegria de sua presença nesse canal, no qual nós queremos deixar a vida com gosto do Evangelho, para mim é uma grande alegria. Um dia abençoado para você, minha amiga, para você, meu amigo, minha irmã, meu irmão.